gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre o livro de Provérbios, especificamente sobre a sabedoria, certo? Recentemente eu fiz uma releitura do livro de Provérbios e então fiz alguns apontamentos e decidi compartilhar esses meus apontamentos, essas minhas impressões do livro de Provérbios com vocês aí que acompanham o meu canal, certo? E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, Vossa Senhoria, que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, basta apertar aqui no botãozinho inscrever-se e você já está inscrito, certo? E aí você curte, comenta, compartilha, tá bom? E me ajuda aqui nesse canal Cristo em Evidência, tá bom? E então, vamos ao que interessa. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o livro de Provérbios, certo? Que é um livro riquíssimo, um livro que traz muitos conselhos práticos para a nossa vida prática, para a nossa vida cotidiana, diária, certo? Antes de mais nada, pessoal, é interessante dizer que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E o rei Salomão era filho de quem? Do rei Davi e de Batseba, certo? Especificamente dos capítulos 1 até o 29 de Provérbios, nós temos ali Salomão como escritor principal desse livro, certo? E no capítulo 30 e no capítulo 31 nós temos aí duas pessoas diferentes que também escreveram o livro de Provérbios, Agur no capítulo 30 e Lemuel no capítulo 31, certo? Mas pouco se sabe sobre eles. Mas o que nós realmente sabemos é que majoritariamente esse livro foi escrito pelo rei Salomão, um rei muito sábio, certo? Muito conhecido ali naquela época dos reinos, do rei de Israel, um grande rei de Israel, né? Construiu o templo, enfim. Nós temos aqui muito o que falar sobre o livro de Provérbios. E como eu falei aqui, é um livro de aconselhamento bíblico, é um livro de sabedoria, é um livro bastante poético, bastante lírico e que traz ensinamentos para a nossa vida diária, ensinamentos bastante práticos para a nossa vida diária, certo? E olha só, pessoal, o que diz Provérbios 1, verso 7, que diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento, certo? Então nós temos aqui que aqueles que temem ao Senhor são pessoas sábias. Aqueles que temem ao Senhor têm a sabedoria no seu coração. Mas os loucos, os nécios, aqueles que não temem ao Senhor, desprezam o conhecimento e preferem andar de acordo com as suas próprias vontades. E aí, gente, é interessante que o livro de Provérbios é um livro que tem muitas figuras de linguagem. É um livro que tem muitas antíteses, muitos paradoxos. É um livro que tem uma linguagem extremamente tocante. Você vê um lirismo muito forte nesse livro. E é um livro que nos ensina a nos comportarmos diariamente e a agirmos como verdadeiros filhos e servos de Deus, certo? E é interessante, pessoal, que Provérbios fala que a sabedoria de Deus deve habitar nos nossos corações e que nós não devemos nos estribar, ou seja, confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar na sabedoria que Deus nos dá. Afinal, Deus é a própria sabedoria e o próprio conhecimento, certo? E aí eu quero compartilhar com vocês uma das minhas passagens favoritas desse livro incrível, que se encontra em Provérbios 4, dos versos 5 ao 9. Confira aí na sua Bíblia Sagrada, certo? Que diz assim, ó: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desprezes a sabedoria, e ela te guardará. Ama a sabedoria, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória ela te entregará. Olha só, Salomão está nos falando aqui que se nós estimarmos a sabedoria e abraçarmos a sabedoria e buscarmos essa sabedoria que vem de Deus, o Senhor nos honrará.
O Senhor nos gloriará nele mesmo, certo? E o Senhor nos dará um diadema de graça, uma coroa de glória, ele nos entregará, certo? Olha só que profundo. E aí, outra parte do livro de Provérbios que eu gosto bastante, que vou compartilhar aqui com vocês, é Provérbios também no capítulo 4, dos versículos 18 ao 19, que diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Eles caem, mas nem sabem no que tropeçaram, certo? Olha só, Salomão está dizendo que a vida do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, ou seja, o justo, ou seja, o servo de Deus, ele busca diariamente viver para a glória de Deus, certo? Até ser dia perfeito. O que significa isso? Até que Deus o chame, até que essa pessoa se torne uma pessoa plena, perfeita, aí Deus chama essa pessoa para si. E ele fala assim, ó: mas os perversos nem sabem por onde estão indo, por onde estão andando. Eles caem e nem sabem em que lugar eles tropeçaram, porque estão cegos, estão na escuridão, certo? E outra passagem ainda de Provérbios, ainda desse capítulo 4, que também quero compartilhar com vocês, que é bastante conhecida, está em Provérbios 4, dos versículos 23 ao 27, que diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha só, Salomão está nos dizendo que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração, pessoal, é extremamente enganoso. O nosso coração pode até planejar e pensar sobre o que nós iremos e queremos fazer, mas nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muitas pessoas tomam decisões impensadas, muitas pessoas agem por impulso, no calor da emoção do coração e acabam se dando mal. E aí essas pessoas não andam na direção de Deus e nós temos que guardar o nosso coração para que nós possamos andar na direção de Deus, certo? E para que nós não venhamos a declinar, ou seja, a titubear, a duvidar, olhando para a direita, olhando para a esquerda, mas sim olhando para Cristo. Não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas retirar o nosso pé do mal e olhar para o alvo, que é Cristo, certo? E então, pessoal, nós temos aqui outra passagem bastante interessante que vale a pena ser compartilhada com vocês, certo? Que se encontra aqui em Provérbios 5, dos versos 3 ao 6. E o interessante, pessoal, é que Provérbios fala bastante contra a prostituição, contra o adultério, contra a maldade, a falsidade, contra as pessoas que juram dolosamente, que juram com más intenções, que têm um coração cheio de pecado, iniquidade, ou seja, de pessoas que, mesmo sabendo o que é a verdade, mesmo sabendo o que é pecado, mesmo sabendo que pode afastá-la de Deus, decide andar por um caminho tortuoso, por um caminho que não agrada ao Senhor, certo? E olha só o que Salomão nos diz em Provérbios 5, dos versos 3 ao 6. Olha só: os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como o abismo, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe, certo? Olha só, o escritor de Provérbios, que é Salomão, está nos dizendo
que a mulher adúltera, ela tem os lábios que destilam favos de mel. Suas palavras são lisonjeiras, são palavras atraentes, mas são palavras que levam para a morte. São palavras que conduzem para o inferno. O livro de Provérbios também nos fala que o convite da prostituição, o convite da mulher maligna, o convite do homem maligno é um convite que pode gerar um mero momento de prazer, pode gerar uma certa alegria, pode gerar um certo contentamento naquele momento, naquele ato sexual, mas infelizmente, a sua boca e o seu caminho conduz para o abismo e as suas profundezas são o próprio inferno. Olha só como essas palavras são terrivelmente profundas e penetrantes para a nossa vida. Não devemos andar pelo caminho do prazer maligno, mas devemos andar pelo caminho do prazer da lei de Deus, porque esse prazer, sim, esse prazer é maravilhoso e nos dará vida e vida eterna e vida com muita abundância, certo? Gente, outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que o livro de Provérbios ele traz vários contrastes. Como assim, Miris? Ele traz algumas antíteses, certo? Algumas palavras que, por algum momento, elas trazem uma ideia favorável e uma ideia contrária. Por exemplo, Provérbios nos traz a ideia entre o justo e o perverso, entre o mal e o bom, entre o certo e o errado, certo? Nos fala também a respeito da sabedoria, da insensatez, da prudência, da imprudência, enfim. Traz vários conceitos práticos para a nossa vida prática, certo? E aí, pessoal, outro ponto, outro tópico que vale aqui a pena destacar e frisar com vocês é que Provérbios fala muito sobre justiça, sobre verdade, sobre honra, sobre honestidade, sobre amor, sobre paz, sobre a língua, sobre ponderar a língua, sobre ponderar o olhar, sobre ponderar o andar, o caminhar, certo? Ou seja, é um código de conduta para a nossa vida diária. É interessante, pessoal, que Provérbios nos fala que nós devemos ouvir os ensinamentos, os conselhos dos sábios, os bons conselhos dos pais e não andar segundo o nosso próprio entendimento, ou nosso próprio coração, a nossa própria visão, certo? E é interessante, pessoal, que Provérbios também fala muito mesmo sobre essa questão da língua, da fofoca, da lisonja, da ira, da mentira. E eu vou aqui frisar com vocês um pouquinho do que Salomão nos fala, certo? Em Provérbios 13:3, nós temos um ensinamento bastante plausível, que diz assim, ó: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ou seja, aqueles que guardam a boca, que guardam a língua, conservam a própria alma. Mas, infelizmente, aqueles que falam demasiadamente, que falam demais, podem arruinar a própria vida, os planos, os projetos, os sonhos. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para quem nós falamos os nossos planos, para quem nós direcionamos os nossos pensamentos, os nossos sonhos e desejos, certo? Outro tópico muito interessante é a respeito da resposta certa, no tempo certo, que se encontra aqui em Provérbios 15:1, que diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, certo? Muitas vezes somos questionados de forma iracunda, e a nossa intenção é responder também de forma iracunda, de forma raivosa, de forma esbravejadora, certo? Mas aqui Salomão está nos dizendo: a resposta branda desvia o furor da pergunta irada, mas aquele que responde com ira acaba suscitando ainda mais ira, certo? Outro tópico muito interessante é que nós não devemos nos irar facilmente, como está escrito aqui em Provérbios 21:23, certo? Que diz da seguinte forma: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, certo? Aquele que guarda a boca, que guarda a língua,
guarda a sua alma de angústias. Aqui nós temos um verso autoexplicativo. Se nós guardarmos o que nós temos para falar, aquilo que vai trazer ira, que vai trazer raiva, que vai trazer contenda, se nós guardarmos essa resposta, essa vontade de falar e de se irar, nós estaremos guardando a nossa alma e o nosso coração de terríveis angústias. Então pense sempre 2 vezes. Não fale aquilo que suscite a ira, mas guarde e conte tudo para Deus, para que você venha a guardar a sua alma das tribulações e das angústias, certo? E aí, pessoal, é interessante dizer também que Provérbios nos fala que a resposta dita no tempo certo é como maçãs de ouro em salvas de prata. É a palavra dita no tempo certo, ou seja, é precioso. É muito precioso quando falamos o que é certo no tempo certo. E aí, é muito interessante dizer que o livro de Provérbios, além de falar sobre tudo isso que eu já falei aqui, fala muito sobre riqueza, sobre trabalho, sobre amizade, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre justiça, certo? E sobre muitos outros assuntos. Se nós formos ver Provérbios 28, nós vamos ver até mesmo que Salomão fala para os pais que não corrigem os filhos. Ele fala que os pais que passam a mão por cima e que entregam seus filhos aos seus próprios desejos acabam tendo vergonha, mas os pais que ensinam os seus filhos no caminho correto acabam trazendo alegria para a própria alma, certo? Outro ponto que é muito tocado no livro de Provérbios é a respeito da mulher virtuosa, que está explicitamente claro aqui em Provérbios 31, certo? Olha só o que Lemuel, que é o escritor do último capítulo de Provérbios, fala a respeito da mulher virtuosa. Provérbios 31, 10, que diz assim, ó: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Olha só o que está escrito aqui no final do capítulo, nos versos 29 ao 31. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Se nós formos ler todo o capítulo, nós vamos ver que os filhos da mulher virtuosa dizem que ela é uma mulher ditosa e o seu marido se alegra por tê-la como esposa. A mulher virtuosa, pessoal, é como um navio mercante, que Lemuel fala. Porque é uma mulher trabalhadeira, uma mulher que administra bem os seus bens, uma mulher que se preocupa com os seus servos, com os seus empregados, que faz de tudo para o bem-estar da sua família e que faz tudo também para agradar a Deus, para proceder de forma pura, íntegra e correta, certo? E então, pessoal, se você ainda não leu esse livro de Provérbios, leia, porque é um livro maravilhoso que traz maravilhosos e riquíssimos ensinamentos para a nossa jornada e caminhada de fé, certo? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!